Olá, olá, tudo bem? Estamos aqui de volta. Essa semana aí vimos muita matéria, né? Todas voltadas para dentro do mesmo assunto, né? Questão da sintaxe aí dos verbos, né? E assim, eu acho que em todos os vídeos eu falei o quanto você precisa estudar, não é isso? O quanto você precisa copiar os exercícios, né? Escrever as frases no seu caderno, classificar. Isso é importante e continua sendo. E hoje não é diferente, tá? Nossa aula de hoje, na verdade, são exercícios. Olha que legal. Então, assim, eu já dei todos os conceitos, né? Já dei todas as explicações. Você pode voltar lá, rever as videoaulas, né? Pegar os conceitos, se ficou com alguma dúvida e fazendo as suas anotações, tá? Mas hoje a aula é específica de exercícios, tá? Então assim, a gente vai bem devagar. É importante que você pegue já o seu caderno, seu lápis, sua borracha, sua caneta, já prepare tudo aí, tá bom? Para que você acompanhe e a gente consiga aí tirar as dúvidas praticando, tá? Então vamos lá. Deixa eu passar para cá pra gente poder começar aí a praticar, correto? Então o primeiro exercício é reconhecer, né, o tipo de predicado, tá? Nós vimos que o predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Então, olha só, enquanto eu tô aqui explicando, falando, é o tempo que você tá lá copiando, olhando. Ou se não quiser copiar não tem problema. Não copie agora, coloca só a resposta, tá? É o tempo de lendo a oração e tentando identificar, ok? Essa parte, gente, ela é importante. Essa parte toda que a gente está vendo essa semana, ela é a base, ela é muito importante, tá? Porque ela organiza, né? Essa questão da sintaxe, ela organiza toda a construção gramatical. Por isso que é importante a gente relembrar das classes gramaticais. Lembra que eu falei a posição de cada uma na oração, tá? É o estudo da combinação das palavras, né? De como elas se organizam para formar aí os enunciados da nossa língua, tá? Então é importante essa atenção, ok? Então vamos lá. Relembrando o que é frase, o que é oração, o que é período, né? Relembrando os sujeitos, os tipos de sujeitos, relembrando os predicados, tipos de predicados, relembrando os verbos e a sua transitividade, né? Se ele é verbo transitivo, se ele é intransitivo, quando for transitivo, se ele é direto ou indireto. E aí me obriga a voltar e lembrar das preposições, né? Me leva também a rever os pronomes oblíquos, não é? Então, assim, você vê que uma coisa puxa a outra, tá? Eu sempre falo, vai trabalhar a oração, vai trabalhar a sintaxe de oração, reconhece primeiro os verbos, sublinhe os verbos, ok? Então, nesse primeiro exercício, a gente tem para você relacionar as colunas de acordo com o tipo de predicado que cada período apresenta. Então, a gente tem aí, João adora doces, Pedro é inteligente, João acha Pedro inteligente, Maria comprou um carro novo, o dia está triste hoje. Então, vamos lá. É um tipo de exercício que você pode separar o sujeito do predicado, já que ele quer que você classifique somente o predicado. E a gente já viu que o predicado é tudo que eu falo, né? Tudo que é dito ali na oração a partir do verbo a respeito do sujeito. Então, quando eu digo João adora doces, qual é o predicado ali? Adora doces. Quando eu digo Pedro é inteligente, qual é o predicado ali? É inteligente. Quando eu digo João acha Pedro inteligente, qual é o predicado? Acha Pedro inteligente. Maria comprou um carro novo, qual é o predicado? Comprou um carro novo. O dia está triste hoje, qual é o predicado? Está triste hoje. Viu? Agora o teu trabalho é o quê? É classificar esse predicado, ou seja, a partir do verbo você vai dizer se ele é um predicado nominal, verbal ou verbo nominal.
Então, quando eu digo João adora doces, que predicado é esse? O verbo adorar é uma ação. Então, esse predicado ele é verbal. Então, você tem aí o número 2, tá? Pedro é inteligente. Se a gente falou que o predicado é inteligente, e você já sabe que esse é um verbo de ligação. Muito bem. Então, esse predicado, ele é um predicado nominal, porque ele tem uma característica aí, né, inteligente, sendo aproximada aí do seu sujeito pelo verbo de ligação, tá? Na letra C, João acha Pedro inteligente. Epa, peraí. Tem um verbo ali, acha, e tem inteligente. Então, eu tenho uma ação e eu tenho uma característica. Se eu encontrei os dois no predicado, é porque eu tenho um predicado verbo nominal, beleza? Maria comprou um carro novo. Maria comprou um carro que novo, tem ação e tem característica. Então, eu encontro aí um predicado verbo nominal. O dia está triste hoje. Está um verbo de ligação. Então, você tem um predicado aí que é nominal. Então, confere se ficou a sua numeração desse jeito aí, conforme a explicação aqui. Ficou 2, 1, 3, 3, 1, tá? Vamos seguindo para o próximo exercício. E aqui é o seguinte. Embora a gente não tenha falado muito, né, nesse predicativo do objeto, não tem problema. Presta atenção, nós falamos de objeto, correto? Nós falamos de predicativo. Se o predicativo do sujeito é aquele que está ligado ao sujeito pelo verbo de ligação, o predicativo do objeto, eu já sei que o objeto é o complemento do verbo, então é a característica do objeto e não mais do sujeito. Então vamos verificar no exercício. Pedro estava furioso. Olha só, estava é o verbo de ligação, correto? Furioso é a característica de quem? De Pedro. Então, aí eu tenho um predicativo do sujeito. PS. Muito bem. Vou ler as outras orações para dar tempo de você tentar fazer sozinho. A oração da letra B. O resultado deixou a aluna triste. Letra C. Chegaram atrasados à reunião. Letra D. Sua casa é belíssima. Letra E. Todos estavam quietos. Então, vamos lá. O resultado deixou a aluna triste. Eu tenho um verbo ali de ação, deixou. Esse resultado deixou a aluna de algum jeito, né? Porque quem deixa o quê? No caso ali foi, o resultado deixou a aluna. E o triste, gente? O triste é uma característica que se refere a quem? Ao resultado ou à aluna? A aluna, né? Então, aí eu tenho o predicativo do objeto, porque a aluna passa a ser objeto do verbo deixar. Foi? Entendeu? Isso aí. A letra C. Chegaram atrasados à reunião. Chegar é uma ação. Como eles chegaram? Atrasados à reunião. Então, eu tenho um predicativo do sujeito. Embora esse sujeito esteja aí, né, não aparece, a gente identifica que essa característica está relacionada ao sujeito, tá? Muito bem. Sua casa é belíssima. O que é belíssima, gente? A casa, né? Verbo de ligação, belíssima característica. Então, tem aí um predicativo do sujeito. Todos estavam quietos. Quem estava quieto? Todos. Então, predicativo do sujeito. Confere aí. Vê se ficou dessa forma. PS, PO. PO, PS, PS. Tá
Acho que eu botei na letra C, eles chegaram atrasados, né? Eu botei ali na resposta errado, tá? Conserta aí. Predicativo do sujeito, tá? Às vezes na digitação vai rápido e a gente não... Mas tô consertando agora, beleza? Então na D, PS, na E, PS, tá bom? Seguindo aí. Próximo slide. Tô indo devagar para dar tempo de você ou copiar as orações, ou copiar só o verbo, né? Coloca só o número, coloca só o verbo, tá? Depois você volta novamente. Bom, vamos lá. Nessa questão 3, tem uma oração aí que diz assim: em nosso filho chegou atrasado, em, né? Quer dizer, em. A oração é a seguinte: nosso filho chegou atrasado. Esse predicado, ele é nominal, ele é verbal, ele é verbo nominal ou ele é um predicativo do sujeito? Pensa aí, não vou dar resposta agora não, vou lá para 4. O predicado, ele é nominal em, exceto, então tem uma aí que não é nominal. Só tem uma aí que não é nominal, todas as outras são, é isso que ele está querendo dizer, tá? Então, ó, os passageiros ficaram assustados. Então, pensa, tem que ser verbo de ligação, né? Aí, o que você faz? Vai já sublinhando os verbos de ligação. Os passageiros ficaram assustados, ó, ficar, verbo de ligação, aí já sublinha, entendeu? Que aí você já vai indo por eliminação. O planeta podia ser tranquilo, ser, né? Você tem uma locução verbal aí, ó, podia ser, né? Tá, tranquilo é característica, então beleza. Zé Maria não estava sóbrio, estava, olha aí, outro verbo de ligação. Você acha Júlia bonita, mamãe? Verbo achar, que não é verbo de ligação. Então, já dei uma dica, né? Então, vamos voltar para o número 3. Nosso filho chegou atrasado, o predicado, então, é... Acertou quem disse que é... verbo nominal. Por que, professora? Por que não é só verbal? Porque, gente, tem o atrasado ali. Atrasado é característica do filho. Ele não só chegou. O chegar é a ação. Mas como ele chegou? Atrasado. Então, você tem a ação de chegar junto com a característica atrasado. Então, você tem um verbo nominal. Predicado, verbo nominal. Tá? E na segunda, na número 4, quer dizer, o predicado é nominal em, exceto em uma. Acertou quem disse, quem marcou aí a letra D. Muito bem, eu deixei a dica também, né? Achar, verbo de ação, tá? Tranquilinho, né, gente? Tá dando pra pegar, né? Sublinha o verbo, circula quando for característica, aí você já vai associando aí no seu pensamento, tá? Muito bem. Nós temos aqui um cartaz que também está no seu livro 2. Tem um exercício lá. Esses exercícios estão no seu livro. Procura lá, tá? Então, olha só. Engraçado, eu tinha certeza que eu tinha colocado a página. Mas não é difícil não. Você vai achar lá o mesmo desenho, tá? No livro 2. Dentro dessa matéria que a gente está estudando aí, tá bom? Então, vamos lá. Releia a frase. A Lilo é a marca, né, de produtos ali para bebê. A Lilo lança a linha de cosméticos Lilo Baby. E o exercício pede para você identificar o sujeito, o predicado, o verbo e dizer qual é a transitividade verbal. Então, vou dar um tempinho para você pensar. Qual é o sujeito? A Lilo lança a linha de cosméticos Lilo Baby. Qual é o predicado? Lembra que é a partir do verbo, né? Qual é o verbo e a sua transitividade? Para isso, você vai ter que fazer a perguntinha, né? Pega o verbo e faz a pergunta, o que ou de que, vê o que funciona melhor, se precisa de preposição ou não. Enfim,
Vamos lá? 1, 2, 3. Deu? Então vamos responder juntos. Qual é o sujeito? Alilo. Esse sujeito é simples. Qual é o predicado? Lança a linha de cosméticos Lilo Baby. E o verbo é o verbo lançar, né? Ele é transitivo direto. Por quê? Quem lança, lança o quê? No caso aí, do cartaz da Lilo Baby, o que foi lançado? A linha de cosméticos, ok? Muito bem. Deu para entender? Então, copia aí. Na verdade, nem copia, né? Responde no seu livro, tá? Vamos seguindo. Ó, página 40. Essa página tá aparecendo. Então, a do nenenzinho, o cartaz do neném, deve ser antes, né? 38 ou 39. Dá uma olhada aí por essas páginas, tá bom? Não tem mistério não, você consegue identificar. Vamos lá, outro cartaz. Esse período aí do livro de vocês vai trabalhar muito esses anúncios, publicidade, propaganda, né? Por isso que eu tô trazendo também os cartazes, que é pra reforçar, tá? Essa parte aí de redação, que a professora de redação deve pegar com vocês, com certeza, tá bom? Então vamos lá. Tem um anúncio aí, né? Um cartaz, né? Denuncie, Disque 100 ou baixe o app protejabrasil.com.br. Tá. O importante aqui é você classificar o verbo e o objeto. E aí, qual é o verbo em Disque 100? É o verbo discar, né? Quem disca, disca o quê? Então, olha aí, já fiz a pergunta e já deixei você quase que com a resposta, né? Porque se quem disca, disca o quê, não pede preposição, esse verbo discar só pode ser, vamos lá, transitivo, né? Transitivo direto, tá? É um verbo VTD. Discar é verbo, a pergunta é disca o quê? Então o verbo é transitivo direto. E aí você escreve no seu livro, tá? Porque esse cartaz também está lá, ok? Sem é o objeto direto, tá? Muito bem, tranquilinho. Só a gente pensando, a gente consegue chegar na resposta, tá? Vamos ver agora essa tirinha da página 41, viu? Também é uma tirinha que está lá no seu livro, página 41. O rapazinho aí diz assim: há uma lenda aqui em Curitiba. Repara que o A tá com H, né? Então é um verbo, hein? Tá? Verbo haver. Já me lembrou aqui os verbos impessoais. E é isso que eu quero que você pense também. No segundo quadrinho ele diz: de que quem cai na lagoa vira capivara. Ele tá rindo, né? Então há uma lenda aqui em Curitiba de que quem cai na lagoa vira capivara. E ele ri. Ah, não, porque o menininho parece que foi e se jogou, né? Ah, meu Deus, será que ele vai virar capivara? Enfim, a letra A está perguntando qual é o sujeito na frase há uma lenda aqui em Curitiba. E, né, eu já dei mole ali, deixei a resposta aí pra você ver, né? É uma oração sem sujeito, porque o verbo haver é impessoal. Lembra que eu falei? Então tem que ficar atento a isso também, gente. Enxergou o A com H e o acento é um verbo, tá? Haver. Esse verbo é impessoal, ok? A letra B está perguntando o seguinte: classifique o verbo haver quanto à sua transitividade. Indique o seu complemento e o seu núcleo, se houver. Então, olha só.
Há uma lenda. Faz a pergunta. Há o quê? Tem preposição? Não. Então ele é transitivo direto, porque uma lenda é o quê? Uma história, um conto, né? Passado aí de geração em geração, né? Eles estão lá no lugar, ele falou ali Curitiba, diz a lenda ali que quem se molhasse ali no rio virava um bicho, uma capivara, sei lá. Então, é transitivo direto. E qual é o objeto? É o complemento desse verbo, né? Uma lenda, tá? Até aí tranquilo. Seguindo. Ah, ele pede ainda o núcleo. Olha, o seu núcleo se houver. Bom, lógico que tem, né? Que é lenda. Há uma lenda, o núcleo é lenda, tá? O núcleo do objeto direto. Indique o seu complemento, o complemento é o objeto direto e o seu núcleo. Então, cuidado com os enunciados. O que é o enunciado, gente? Essa parte aí do exercício, que quem elaborou o exercício, o que ele quer do aluno? O que ele quer que você faça? É igual quando o professor elabora a sua prova. Aí tem lá, exercício número 1. O que o professor quer que eu faça aqui? Esse enunciado, leia ele com atenção, tá? Senão você lê correndo, ó, indique o seu complemento e seu núcleo. Você pode achar que é o núcleo do predicado, o núcleo de... Não, é o núcleo do objeto, porque o que é o complemento? É o objeto, tá bom? Então fica atento a isso aí. Agora, leia a mesma oração, presta atenção, a mesma oração escrita de uma forma diferente. Então, ele foi lá, pegou a oração da tirinha, só que ele escreveu de forma diferente. Lembra que na oração da tirinha o verbo é impessoal, né? É o haver. Aí agora ele escreve a mesma oração com o verbo existir. E diz assim: existe uma lenda aqui em Curitiba. Repara só, a expressão uma lenda, ela continua exercendo a mesma função sintática da oração com o verbo haver. Vamos ver. Não, né? Por quê? Porque agora o verbo existir, ele não é impessoal. Então, se existe, existe alguma coisa. Uma lenda passa a ser o sujeito da oração. Uma lenda existe aqui em Curitiba. O que existe? Uma lenda. Tá? Deu para entender? Então, quando a gente troca o verbo, muda o sentido. Tá? Muda o sentido. Volta a ler e pensa novamente, tá bom? O verbo haver, ele é impessoal, tá? Não se refere à pessoa. É uma oração sem sujeito, a informação foi dada ali. Agora, quando você troca ou utiliza o verbo existir, então você encontra agora sujeito, ok? Vamos seguindo. Nessa parte da página 46... é sempre aquele resumão, né? Que aparece aí no final do seu livro, de cada conteúdo, né? De cada matéria de unidade. Então, unidade 2, no final dele, ele faz esse resumo para você escrever, colocar os conceitos, pensar sobre, ok? Então, vamos lá. Verbos de ligação e predicativo do sujeito na página 46 para você conceituar. Se estiver muito pequenininho, escuta o que eu vou falar, que aí você põe aí. Bom, verbo de ligação. O que você pode escrever? É aquele que liga o sujeito da oração a uma característica, tá? Então, é aquele que liga o sujeito da oração a uma característica. Ao lado, nós temos os principais verbos de ligação. Quais são eles, os principais verbos? O verbo ser, o estar, o ficar, permanecer, o continuar, o aparecer, parecer, né? E o andar, são alguns, tá? Não é aparecer, é parecer, tá? No terceiro aí, principais sentidos que os verbos de ligação podem expressar. O que os verbos de ligação podem expressar? Nós vimos. Estado permanente, né? Aí põe uma vírgula. Mudança de estado, continuidade, estado aparente,
ok? E etc. Ou etc. Quanto aos tipos de predicado, nós temos o predicado nominal, esse primeiro aí, em que aparece um verbo de ligação. O verbal, segundo ao lado, em que aparece um verbo significativo. O núcleo do predicado nominal é sempre o predicativo do sujeito. E o núcleo do predicado é sempre o verbo, tá? Muito bem. Se não deu para você pegar, volta, não tem problema. Quantas vezes for preciso, ok? A última, nós temos uma tirinha, né? A mãe apresenta para o Calvin aí um prato com alguns alimentos e ele pergunta: o que é isto? Parece nojento. E ela diz: é comida vegetariana, faz bem. Ele diz que não sou vegetariano. Aí ele brinca, né? A carinha dele, ele diz: sapeca, eu sou sobremesariano, uma coisa assim. Ou seja, ele quer a sobremesa, né? O doce. Bom, na frase parece nojento, identifique o predicativo do sujeito que compõe essa parte do primeiro quadrinho da tira. Fácil, né, gente? Parece é o verbo, nojento aí é o predicativo. É a resposta certa, tá? Na passagem eu não sou vegetariano, o predicativo une-se ao sujeito por meio de um verbo. Que verbo é esse? Verbo de ligação. Muito bem, tá? E assim a gente encerra essa parte dos exercícios, tá? Deixa eu voltar aqui para falar com você. Assim a gente encerra essa parte aí dos exercícios. Espero que você faça, hein? No seu caderno, no seu livro, tá? Pratique mesmo. É importante, é necessário. Quanto mais você fizer, mais você vai assimilar, tá bom? E a gente se vê na próxima semana com muito mais aulas aí, né? A não ser que tudo se normalize e a gente volte para a sala de aula e a gente vai matar aquela saudade e vamos dar continuidade nos nossos estudos lá, tá bom? Fica com Deus, um beijo e até a próxima aula.